Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter lido ontem no jornal Estado de São Paulo, o governo pretende criar uma TV pública internacional. Isso mesmo, em um momento em que o Brasil vive um enorme descrédito no exterior, Bolsonaro pretende realizar uma programação destinada ao público estritamente estrangeiro, com conteúdo transmitido via streaming e até mesmo com programas já realizados pela TV Brasil. Vamos falar um pouco a respeito. Antes de mais nada, vocês lembram que, em plena campanha, essa EBC, estatal de comunicação, com audiência zero ou próxima a isso, era chamada pelo então candidato Jair Bolsonaro de TV do Lula e se encontrava a toda evidência na mira das privatizações de Guedes? Pois é. O tempo passou, as promessas se esvaneceram e hoje, longe de ser privatizada, a EBC tem mesmo tudo para tornar-se a TV Bolsonaro. Como nós observamos ao longo da história, só mesmo governos bastante autoritários e ineficientes precisam lançar mão e gastar recursos públicos com ferramentas de propaganda. Com efeito, quando não se dispõe de capacidade, de competência para solucionar os problemas reais, como me parece ser o caso de Bolsonaro, só resta negar a realidade objetiva e criar uma verdadeira fábrica de narrativas. A propósito, o negacionismo tem sido, no meu entender, a tônica do governo Bolsonaro. Não preciso aqui repetir pela milésima vez no canal até que ponto Bolsonaro tem caído no ridículo, diria eu, ao tentar negar uma realidade biológica, uma realidade da própria medicina e admitida por todo o resto do mundo, com exceção de outros 3 países pouco adiantados. Não preciso repetir o quão ridículo Bolsonaro tem sido ao negar a própria crise da pandemia. Mais recentemente, também tivemos um episódio de claro negacionismo no seio do governo envolvendo Guedes, nosso ministro da Economia, o bom e velho posto Ipiranga. Ao deparar com a afirmação do FMI de que o nosso PIB poderia vir a sofrer uma queda de até 9% ao final deste ano, Guedes refutou esta afirmação. Contudo, a objeção suscitada por Guedes não se baseou em dados econômicos, em análises objetivas, mas sim na tentativa de desqualificar a própria pessoa da funcionária do FMI responsável por essa afirmação. No entender de Guedes, a funcionária do FMI seria uma executiva bastante jovem, recém-colocada nesse posto e que não disporia de muitas informações sobre o Brasil. Por isso, teria incorrido em um enorme erro nas palavras do ministro, ou seja, em vez de buscar dados, em vez de dialogar com a realidade objetiva, mais uma vez, esse governo se obstina em negar e, para tanto, não hesita em desqualificar a própria pessoa de alguém que tenha tecido uma determinada afirmativa com dados supostamente objetivos. Também em relação ao desmatamento, a crise do desmatamento, observamos o velho negacionismo do governo Bolsonaro.
Como já comentado a farta aqui neste canal, a elevação dos níveis de desmatamento motivou o envio recentemente de uma carta assinada por investidores que gerenciam fundos trilionários a 8 embaixadas brasileiras em países diferentes. Diante desta carta, desse verdadeiro sinal de alerta que nos coloca, inclusive, em risco de vivenciarmos uma fuga de investimentos, que fez o governo? Mais uma vez, preferiu negar a realidade objetiva e, em vez de estudar esses níveis preocupantes de desmatamento, em particular da Amazônia, preferiu afirmar que a carta dos investidores teria sido baseada em mera desinformação. Será Bolsonaro ingênuo a ponto de achar que investidores de fundos trilionários não procuram e efetivamente não obtêm informações efetivas acerca das circunstâncias que envolvem a colocação dos seus riscos, o aporte dos seus investimentos? É claro que ele não é ingênuo a esse ponto, apenas a realidade o incomoda tanto, de tal maneira que ele prefere mesmo negar os fatos no plano mais objetivo e se aferrar às suas fantasias, ao seu mundo verdadeiramente paralelo. Dessa forma, seguimos vendo um presidente que investe na propaganda, inclusive recriou o Ministério das Comunicações, que eu designo aqui no canal mesmo como Ministério da Propaganda, destinado apenas à autopromoção da figura presidencial e de sua família e de suas ideias, desconsiderando as questões de Estado propriamente ditas. Assim, seguimos com um presidente que investe em propaganda, investe em seguidores bastante fanatizados nas redes e insiste em virar as costas para a realidade objetiva, mostrando sempre a sua incapacidade de ser contrariado e a sua enorme incompetência gerencial. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.